Obrigado, Jacqueline. O Jacqueline já colocou aqui no chat, quem quiser, tem o boletim de hoje. É uma escrita que desenvolve 4 momentos da nossa Páscoa. Então, são 4, mas considerados os centrais. Então, eu vou começar pedindo para o Pedrão soltar o prelúdio de hoje. Pode ser, Pedro? Deixa eu só liberar para você, tá? Pode ir lá, Pedrão. Depois desse verdadeiro espetáculo da Claudinha, espetáculo, coisa linda, muito bonita. Parabéns, Claudinha, coisa linda. Então, com a leitura de 2 trechos do Evangelho de Lucas que dizem assim: já era quase a hora sexta, e escureceu o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o Espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que havia acontecido, deu ele glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado.
e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, lhes apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para não, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos o vivente, aquele que vive? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, ainda estando na Galileia, quando lhes disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando-se ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas contaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não criam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa maravilhado com o que havia acontecido. Hoje nós celebramos as últimas páginas da história de Jesus. O capítulo final não tem sentido nenhum sem os demais capítulos. Não é a vida de um super-herói que sobrevive à morte para dizer que ele, a pessoa dele, é mais forte que tudo. Nós estamos aqui nos quadrinhos da Marvel. Nós estamos numa situação de um ser humano que amou, inocentemente morreu. Não morreu de morte morrida, morreu de morte matada. E não há glória numa cruz que é signo, sinal de assassinato. Mas a vida teima em se fazer maior. Ou como diz a palavra anastas, palavra ressurreição, a vida teima em pôr-se de pé, para dizer que a palavra final não é a morte mal morrida, mas a vida bem celebrada. E é aqui que nós estamos, no meio de uma pandemia, na contabilidade cada vez maior das mortes, todas irrigadas por muita injustiça. E, de repente, as ruas multiplicam pessoas, a pobreza se alastra, de repente, o desemprego nos acomete numa proporção inimaginável. E a vida clama por vida. E as pessoas do alto da cruz gritam: por que me abandonaste? E a fé na ressurreição diz que a vida ficará de pé. E por isso nós estamos aqui para celebrar que, a despeito das cruzes, a vida há de soerguer-se e dar a palavra final, para que as lágrimas sejam enxugadas e a festa possa ter a última palavra. Que Deus abençoe a nossa Páscoa, fale ao nosso coração, toque-nos profundamente e nos faça envoltos com a vida que clama, que grita, que geme por muitas ressurreições. Nós hoje vamos ser em ordem inversa, então daqui a pouco já é a Eucaristia. Vou pedir para que todo mundo pegue o seu pão, o seu vinho e já deixe a postos. Eu vou passar a palavra ao meu amigo Jackler, que vai nos ajudar a conduzir, e eu e o Edson, no final, retornamos para a palavra sobre a ressurreição, o capítulo final da vida de Jesus. Então, nesse primeiro momento, relembraremos do momento de Jesus com seus discípulos, quando ele inaugura o lava-pés, estabelece junto àqueles seus amigos a Eucaristia. Assim começaremos esse domingo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Com as suas amigas e amigos, preparou a ceia. Era a Páscoa judaica, a festa da libertação do Egito.
Nela, o povo de Israel celebrava a grandeza do seu Deus. Ele ama a liberdade, abomina as escravidões. Por isso, exigiu que o povo caminhasse no deserto em direção a terras novas, terras sem escravidão. Mas o povo, cansado da caminhada, até chegou a sentir saudades das panelas do Egito e das torturas da escravidão. O Deus de Israel não se dobrou, ordenou que o povo caminhasse, pois Deus queria que o povo soubesse que liberdade não é propriedade humana, mas caminho de humanização. E o povo caminhou, experimentando no suor da fronte o sabor da libertação. Com a mesa preparada, Jesus pegou uma bacia cheia d'água, cingiu-se com uma toalha na cintura e pôs a lavar os pés de seus amigos e amigas. Eles e elas nada compreenderam. Pedro até tentou impedi-lo, mas Jesus lhe disse: se eu não te lavar, você não está comigo. Porém, continuaram sem entender. Jesus exercia a hospitalidade, uma das grandes virtudes de sua tradição. Quem recebe o outro em seu lar deve lavar os pés do visitante, oferecer boa comida e bebida para que siga seu caminho com mais disposição. Quem exerce a hospitalidade fortalece o outro na construção de sua caminhada. Era isso. Jesus queria revelar que, de agora em diante, Deus é o Deus do lava-pés. Vocês chamam mestre e senhor e dizem bem, porque eu sou o mesmo. Ora, se eu, senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar também os pés uns dos outros, porque eu dei o exemplo para que, como eu fiz com vocês, vocês façam bem. Digo e repito a vocês, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se entendem essas coisas, bem-aventurados são se as fizerem. Assim Jesus falou, para que todos e todas que quisessem segui-lo, fizessem de suas vidas uma alavanca a elevar e fortalecer caminhos. Dandara dos Palmares conheceu o Deus do lava-pés. Mahatma Gandhi conheceu o Deus do lava-pés. Francisco de Assis conheceu o Deus do lava-pés. Escrava Anastácia conheceu o Deus do lava-pés. Jonas Rezende conheceu o Deus do lava-pés. Irmã Dulce dos Pobres conheceu o Deus do lava-pés. Chico Xavier conheceu o Deus do lava-pés. Martin Luther King, Desmond Tutu conheceram o Deus do lava-pés. Marielle Franco conheceu o Deus do lava-pés. A ICI conhece o Deus do lava-pés. Deus cuja glória se revela quando o nosso amor nos leva aos pés dos outros. Antes dessas palavras, seus discípulos só podiam se render a ele. E essa rendição de amor e graça será cantada pelo coro Mirza Vanderlei numa música preparada para esse momento de hoje. Jesus Rex Admirabilis. Triunfador
Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos, seus apóstolos, reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Mas eu digo a vocês, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e dividam uns com os outros, porque eu não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Por fim, Jesus disse: Sinto o sabor da morte, mas quero que vocês saboreiem a minha vida. Não tenho dedo em riste, não tenho mãos acusadoras. Sou alimento, mas alimento saudável. Comam da minha vida para serem alimentos daqueles e daquelas que padecem de sede e de fome. Não aceitem religiões e deuses que sejam tóxicos. Só acreditem em palavras sagradas. Cultos religiosos e sacerdotes e sacerdotisas que nutram suas vidas e encham seus caminhos de amor e esperança. Porque o verdadeiro Cristo é comida e bebida para a vida. Nesse momento, eu passo a palavra aos meus amigos Alexandre e Edson, que vão nos conduzir na memória desse momento tão significativo da passagem de Jesus pela humanidade. Me escuta? Eu não te vejo aqui. Sim, sim. Tá aqui. Vamos lá? Eu fico com pão, amigo? Sim. Naquele momento, então, Jesus, como leu muito bem o Jacler, transformou o corpo e sua história em comida. Ao invés de ser espinho na carne do outro, é fonte de conservação de suas energias. Ao invés de lamentar a cruz, lugar da injustiça, ele se inventou como comida para matar fome. E por isso disse: Tomai todos e todas e comei. Isto aqui é o meu corpo, o corpo que será entregue para alimentar vocês. Nessa mesa estarão todos os famintos e famintas, das fomes da alma, do espírito e também da carne. Venham todas e todos, não padeçam de fome, jamais. Agora é minha vez, Alexandre? Exatamente. E de igual maneira, Jesus toma também o cálice, que após haver dado graças, distribui entre os seus, dizendo: Esse é o meu sangue derramado por vocês. Bebam dele todos e todas, façam isso em memória de mim. Eu lembro que no relato da Eucaristia, segundo os Evangelhos, não me lembro qual especificamente, diz que Jesus chega a dizer: Olha, eu desejo ansiosamente comer com vocês essa Páscoa. Eu acho que essas palavras elas têm um sentido quase literal para nós hoje, né? Sabe que a gente pode não estar mais junto daqui a 15 dias, né? Como várias pessoas nos deixaram num período de 15 dias. Então eu desejo comer com vocês essa Páscoa, eu desejo ansiosamente. Acho que esse sentido de urgência marcou a Páscoa de Jesus e marca também a nossa. No sentido de resolvermos as nossas questões, né? Sairmos de nós mesmos, esperarmos nada mais para viver o cristianismo franco, verdadeiro, profundo, que é isso, né? Que é a entrega de si. Que dar-se como pão para alguém, que é oferecer-se como vinho para alegrar o coração desse mundo. Façam isso em memória de mim.
Alexandre. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos e todas as nossos devedores e devedoras. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino da vida, o poder do amor, o poder do amor. Teu é o coração que fujantemente nos impele para frente e para cima. E a glória da vida que se faz eterna em nós, aqui e agora. Amém. 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 Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui e velem comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Os discípulos se encontravam dormindo e Jesus continuava angustiado. Fechou os olhos e mais uma vez orou: Pai, como é difícil beber desse cálice. É o cálice que mata o inocente. É o cálice que cala a boca, que clama ao mundo por paz. É o cálice de quem é calado por falar de amor. É o cálice que amordaça a boca de quem recita poesias e que encanta o mundo. É o cálice que cala os gemidos e gritos de quem denuncia a injustiça. É o cálice que mata sonhos e promove pesadelos. Se possível, afasta de mim todos esses cálices. Porém, que não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. No entanto, Pai, ainda que eu beba desse cálice, jamais morrerei calado. Chamou os discípulos e seguiu o seu caminho. Os cálices continuaram, mas não calaram vozes que se fizeram eternas. Portanto, nesse momento, estaremos juntos uma música do nosso cancioneiro popular que retrata, numa adaptação da obra de Chico Buarque, esse cálice, que de alguma maneira tem sombras na nossa própria história, dialoga com essa história de Jesus. Ouçamos e cantemos juntos nesse momento. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber essa bebida amarga, agarrador eu engolia a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. E que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim
Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero lançar um grito desumano, essa palavra presa na garganta. Esse pileque médico do morro, de que adianta ter boa vontade, quer alimentar o meu próprio pecado. Que é uma maneira de ser escutado. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Nesse momento, eu queria pedir uma ajuda com a participação da nossa querida amiga Márcia Sodré, se ela puder nos conduzir numa oração para que Deus nos inspire a sermos instrumentos de livrar o cálice de tanta gente à nossa volta. Esse momento de uma dor de dimensão global, que nós sejamos afastadores de cálice. Márcia, você pode me ajudar nesse momento? Senhor Jesus, que sofreu por todos nós, que entende o sofrimento como ninguém mais, ajuda-nos, Pai, neste momento difícil que todos nós atravessamos no mundo inteiro, mas principalmente aqui no nosso país. Tem piedade, Pai, afaste de nós este cálice, porque está muito difícil para todos, principalmente para aqueles que não contam com um amparo maior de dinheiro, dessa coisa que faz uma diferença nesse mundo tão desumano. Senhor, tem de piedade, cuida de todos nós, dá-nos esperança para seguir em frente, para podermos nós ajudarmos os que estão precisando tanto. Cuida do teu povo, Senhor, como o Senhor cuidou do povo que atravessou o deserto, cuida de nós, manda-nos o maná da vacina o mais depressa possível. Amém. Amém, Márcia. Obrigado, que essa seja a nossa oração firme, constante, esperançosa nesses meses que ainda virão, nessas semanas, para toda a nossa família e amigos. Mas estamos nos aproximando do momento mais marcante dessa saga de dor, que é a cruz. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sorte, quase que como um deboche para saber o que cada um levaria. E eram 9h da manhã que o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. Crucificaram com ele 2 assaltantes, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: foi contado com os malfeitores. E os que passavam blasfemavam dele, dando sinais de rejeição e dizendo: ah, você que derruba o templo e em 3 dias o constrói, salva você mesmo, desça da cruz. Da mesma maneira, também, os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode se salvar. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora a cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o enviavam. E chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde.
Nessa hora, Jesus exclamou com alta voz, dizendo: Deus meu, que me abandonou? E sucessivas vezes bradou: Deus meu, por que me abandonou? Deixou que matassem o inocente. Não fui eu crucificado em George Floyd? Por que me abandonou? Não fui eu assassinado na menina Agatha Félix? Por que me abandonou? Não fui eu crucificado no jovem João Pedro, do Complexo do Salgueiro, São Gonçalo? Por que me abandonou? Não estão me matando nas mais de 315 mil pessoas mortas por Covid-19 só no Brasil? Por que me abandonou? Por que, meu Pai? Após essas palavras, Jesus disse: Pai, tudo está consumado. Eu amei até o fim. Perdoa a quem me crucifica, mas não deixa a injustiça ver. Entrego em suas mãos o meu espírito. E morreu. Alexandre Edson nos conduzirão numa reflexão sobre todas essas cenas que não se limitam a si mesmas, mas se expandem para além desses momentos. Alexandre Edson, por favor. Quer falar primeiro? Eu vou atrás do mestre. Tá travado. Alexandre, acho que você podia falar, porque a minha palavra vai ser mais sobre a ressurreição, o aleluia. Tranquilo. Entendeu? Tá bom? Maravilha. Poxa, então eu queria roubar a ideia do mestre agora. Não, tá engasgado aqui o aleluia, né? Tá engasgado. É verdade. Não, obrigado, mestre. E o nome aleluia tem que ser dito no meio disso tudo, e não a despeito disso tudo, não negando isso tudo, né? Como dizer aleluia a partir disso tudo que foi errado nesse culto tão lindo. Vamos lá, amigo. Obrigado, Edson. Olha, que coisa bonita essa celebração, hein? Porque tem os textos evangelhos e tem os contextos nossos, à luz dos quais esses textos ganham vida. E acabamos de ouvir aqui uma leitura linda do Jacler, dessa cena da cruz. Eu e o Edson, ano passado, escrevemos um artigo para uma revista científica que falava da chamada teorrevolta. E a marca dessa teorrevolta, dessa revolta que se faz teologia na boca de Jesus, é essa cena de Marcos 15, 34. Lá no meio da cruz, Jesus grita. Há muitos anos eu fico preocupado. Que grito é esse? O que ele diz, mesmo sem falar palavra? O que diz o grito da cruz? Por que ele usa o Salmo 22? Meu Deus, por que me abandonaste? Quanto mais eu fui conhecendo realidades onde a vida não floresce, mais eu entendi de onde vem esse grito. Lá nas populações em situação de rua, em algumas favelas da cidade onde eu trabalhei, mas agora com as meninas profissionais do sexo muito empobrecidas, na Vila Mimosa e em outros lugares de proximidade, ali a gente consegue entender como gritou Jesus. Eu, quando leio esse texto hoje para mim, eu não leio mais assim, e Jesus bradou e disse. Eu ouço Jesus berrando, e berrando de tal maneira que ele consegue atualizar na morte de todas as pessoas injustiçadas, todas, sem exceção, inocentes. Portanto, se são inocentes, como diz a palavra, são inofensivas. Nunca violentaram nada, nem ninguém na vida. Eu ouço Jesus gritando: meu Deus, por que me abandonaste? A menina Agatha Félix foi destruída. Por que me abandonaste? Só na sexta-feira nós encontramos mais de 500 pessoas em situação de rua. Por que me abandonaste?
Agora, essa semana, algumas meninas que são profissionais do sexo pediram, pelo amor de Deus, cestas básicas. E eu fico tentando ouvir, cadê a voz? E ela vem, por que me abandonaste? E as pessoas que morrem sem oxigênio, e as pessoas morrem nessa política de morte, as pessoas estão morrendo a balde. E eu sempre fico, cadê a voz? E ela volta, por que me abandonaste? Jesus não morre de morte-vida. Jesus morre assassinado. Não há nada de sagrado nessa morte. Não há nenhuma sacralidade. Nós não podemos fazer festa diante da cruz. Nós temos que ouvir o grito, por que me abandonaste? Absurdo das cruzes, que não são poucas. O Brasil é efeito da cruz e da espada. Muita gente crucificada. Povos inteiros, os povos originários, os indígenas, populações africanas, mulheres estupradas, religiões violentadas. E a gente tem que ouvir, por quê? Por que me abandonaste? A gente tem que ouvir o grito da cruz. A fé, a celebração da plenitude, o capítulo final da vida de Jesus, não pode ser celebrado sem o porquê me abandonaste. E como disse bem o Edson, é através do grito, e não somente no final do grito, que a gente tem que dizer que a ressurreição acontece. Hoje as palavras são curtas, mas eu quero lembrar uma história que estava presente, e a Júlia aqui, que está conosco hoje, que está com Covid. Nós estávamos no dia 5 de dezembro, indo celebrar o Natal com a população em situação de rua, lá da Marechal Câmara. E a gente tinha marcado com mais de 200 pessoas no horário, e caiu um pé d'água que alagou o centro da cidade do Rio de Janeiro. E a gente marcou às 7, 8h30, nós estávamos no meio da água, literalmente no meio da água, com medo do carro morrer. Aliás, eram vários carros, e a gente não conseguia chegar ao lugar. E eu comecei a ficar uma tristeza. E a gente se comunicando no telefone, eram uns 5, 6 carros. E aí conseguimos um caminho, assim, um caminho alternativo. Quando a gente chega lá, que a água estava descendo na Marechal Câmara, as pessoas estavam dançando, cantando, esperando nós. E a água tinha tomado a parte onde eles dormem, então a água estava descendo, estava tudo molhado. Eu olhei aquela cena e me perguntei, né, por que eu estou triste se essas pessoas estão fazendo festa? E o lugar onde elas dormem está alagado. Essas pessoas não sabem nem se vão ter lugar para dormir. E elas estavam fazendo festa. Porque, a despeito daquilo, a gente ia lá e eles iam comer, eles iam beber, as crianças iam ganhar brinquedo. Teve Mamãe Noel. E a festa aconteceu. Com tudo elameado, com a água em cima, calçada, com os nossos pés encharcados. E a festa aconteceu. A gente tem que celebrar a ressurreição, que é esse colocar-se de pé. É a ereção divina. A palavra é ereção, anastas em grego. Deus faz ereto numa humanidade que se faz totalmente torta. Deus que se erige, se faz ereto quando a qualidade da vida é morta entre os humanos. É ali que ele acontece. É no olho do furacão, não é sem furacão. Por isso a página final da história de Jesus, hoje eu a conheço assim. Numa cidade alagada, com pessoas fazendo festa, ainda que não saibam onde, como e se vão dormir. Mas por isso mesmo, a vida teima em se fazer viva, porque a ressurreição é overdose de vida nas qualidades mortas da vida humana. E se nós levamos a sério Jesus de Nazaré, nós não podemos corroborar a injustiça das cruzes. Diga-se de passagem, 2 sessões de tortura precederam a de Jesus. Sem arminha na mão, sem mito na consciência, sem gritos
de ufanismo, quando vidas são esquartejadas nas cruzes. A nossa tarefa é celebrar a vida, ainda quando as tempestades promovam alagamentos no meio da onde nós pisamos os pés nos solos. Por isso, eu termino, então, lembrando o que disse muito bem Leonardo Boff: a ressurreição é insurreição da vida em meio às mortes. Não é um ponto final de uma história, mas é o modo como essa história possa ser vivida de outro modo. A gente crê na ressurreição, portanto, as vidas mortas jamais terão palavra final no caminho de todos e todas nós. Amém. Amém, amém, Alexandre. Amém, queridos irmãos e irmãs. Eu quero dar um abraço especial aí no Pedro, na Maria Júlia, o Júlio, na Elaine, né, na Julinha, a Ana Júlia, né, e o Julinho também, toda a família, todos que vocês estão com Covid. As nossas orações, o nosso carinho está muito voltado, né, para vocês. E nesse culto de hoje tão forte, um culto tão denso, tão bonito, tão vivo, como é a história desse Jesus que se atualiza em nós, né, a cada dia. A minha reflexão, né, exatamente juntinho aí do Alexandre, como dois lados de uma mesma moeda, tem como título a Páscoa, né, e as aleloucuras de Deus, né? Então, o que eu estou chamando aqui de aleloucuras. Cristo ressuscitou, aleluia, respondem os cristãos ortodoxos, né, uns aos outros nesse dia. Cristo ressuscitou, aleluia. Acho que é o único dia que a gente fala essa palavra aleluia, né, sem ter vergonha de parecer pentecostal. Essa palavra aparece muito pouco no nosso vocabulário, né? Uma palavrinha que tem pelo menos 3.000 anos de existência esse significante. A tradição da Quaresma, né, nos diz que não se pode dizer o aleluia, né, nesses dias contritos e contidos da Quaresma, né? Muito menos na Sexta-feira Santa. Lá no interior do Paraná, em Ibiporã, onde eu morava, o sábado pascal era o sábado de aleluia, havia baile de aleluia. Eu lembrei disso tanto ontem, o baile de aleluia. E aí lembrei do meu irmão Vanderlei, me lembrei dos bailes, a gente não podia participar porque era crente. Que saudade de uma festa, que saudade de um ajuntamento, que saudade dos aniversários do Nene e da Ana lá em Petrópolis, que saudade das festas na casa da Celi. Quando dizemos aleluia, ele ressuscitou. Eu acho que de alguma maneira a gente está lembrando essa dimensão ontológica de estar presente em todos nós, que é essa necessidade da festa, do encontro, da alegria, do êxtase, do sair de si. Algumas palavras hebraicas, eu aprendi isso com o padre Rômulo Cândido de Souza, num livrinho que carrego comigo o tempo todo, chamado Parábola, uma aventura no mundo da linguagem. As palavras hebraicas, segundo o professor e padre Rômulo, têm uma característica muito forte, assim, elas têm uma característica onomatopaica, né? Uma onomatopeia é essa figura de linguagem que é mais ou menos o seguinte: o som da palavra que a gente está dizendo já significa, né? Já diz aquilo que essa palavra quer significar. Então, por exemplo, a palavra bíblica Abel, Hebel, Hebel, sopro, vento, fragilidade. A palavra Caim, o martelo bigorna, a violência, a dureza. E a palavra aleluia, ela também tem essa característica onomatopaica. O som da palavra aleluiav, aleluiav, evoca os movimentos de uma multidão em festa, uma espécie de ola, né? Como diz o padre Rômulo, aleluia, evoca o som de um sino, assim, que vai longe,
uma canção que alcança o inimaginável, um movimento expansivo, vai, vai, vai. E nesse domingo de Páscoa, de tanto recolhimento, de tanta retenção, de tanto isolamento, a palavra aleluia, como uma palavra resposta ao vivente da cruz, ela vem potente para nós. Ela vem quase que como um anelo, né, nos lembrando que somos seres de abertura, somos essa ola divina. Por isso o último salmo do Saltério, que simboliza a plenitude da vida, começa e termina com a palavra aleluia. Um convite a abrir-se para tudo. Todas as pessoas estão convidadas, todos os instrumentos são válidas todas as formas de movimento. Basta o simples respirar. Todo ser que respira. O aleluia é um libelo ao respirar. E ao mesmo tempo, claro, uma denúncia contra tudo aquilo que impede a respiração. Uma denúncia a todas as formas de culturas de morte. I can't breathe. George Floyd, eu não consigo respirar. Dizer aleluia, acordar para isso. E é tirar todas as botas e todos os sapatos dos pescoços do mundo. Aleluia. Cantar o aleluia hoje, seja de Handel, né, o famoso, seja de Leonardo, que eu gosto tanto, seja o aleluia sertanejo, que eu ainda não conheço, quem sabe alguém cria essa música um dia, é lembrar de que somos chamados a sair dos túmulos para os quais certas formas de vida nos conduzem. Vidas políticas, vidas econômicas, vidas eclesiais, vidas religiosas. O aleluia lembra que nossa vocação é para o êxodo dos Egitos, o êxodo dos faraós desta vida, mas, sobretudo, o êxodo de nós mesmos. Quem sai de si vai morrer sem amar ninguém, disse o poeta. Muito da nossa tragédia brasileira, para ficar no nosso quintal, desses últimos meses, tem a ver com a doença, com as águas paradas e podres do mandatário maior desta nação, que não consegue sair de si, que não consegue sair do mundinho dos seus eleitores, do seu cercadinho e, sobretudo, dos seus rancores. Muito do nosso sofrimento tem a ver com a impossibilidade deste ser de viver a condição humana fulcral, fundamental, expandir-se, sair de si. Essa não consegue dizer aleluia, mesmo que viva a recitar as palavras do Evangelho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O amor pede de nós a saída, o êxodo, a Páscoa, a passagem, a abertura, a entrega por amor ao infinito contido em cada ser que compõe o mistério do cosmos. Curioso, estamos impedidos do movimento de ir para as ruas, de ir para abraços, de ir para os templos, mas não estamos impedidos de dizer e viver o aleluia. E vejam que incrível, segundo o padre Romo, a palavra sonho na língua hebraica também tem um parentesco com a palavra aleluia. Olha, sonho é halom, aleluia, halom. Outro significante deste mesmo tronco é a palavra loucura. Holelut, também vem de aleluia, holelut.
E outro significante que também vem desse tronco do aleluia é a palavra embriaguez. Todas essas palavras falam dessa nossa vocação para os renascimentos, a vocação para sairmos de nós mesmos. O Evangelho de Marcos guarda a memória do fechamento e incompreensão dos próprios familiares de Jesus. A sua vocação de romper barreiras, de quebrar muros, de abraçar todas e todos indistintamente, de expandir-se, de sair de si. Disseram os seus parentes, ele está fora de si. Ele está louco, ele está bêbado, ele está embriagado. Mais ou menos o que se disse do povo que foi tocado pelas chamas do pneuma, do Espírito, no Pentecostes, né? Tão bêbados, em pleno meio-dia. Não, estavam saídos de si, estavam prenhes da presença do outro, dos outros, das outras. Já não se pertenciam. Não é por acaso que nossos irmãos e irmãs pentecostais entremeiem suas frases com um constante aleluia, não é? Aleluia, irmão. Aleluia, irmã. Sim, nesta manhã. Sim, nós queremos dizer, queridos irmãos e irmãs pentecostais, aleluia. Aleluia, irmão. Aleluia, irmã. Milho bom é milho que sai de si e vira a flor branca da pipoca. Lata boa é a que sai de si e vira borboleta. Por isso, túmulos e cemitérios, no convite do aleluia, podem se transformar em canteiros e jardins. O aleluia é um impedimento a qualquer forma de cimento daqueles e daquelas que se foram querendo respirar essas 300 e tantas mil vítimas brasileiras. A sua luta por expandir-se é a nossa luta, a menos que renunciemos à vocação de sair de nós mesmos. A sua morte, nós a fazemos nossa, no aleluia, no sair de si. A pedra do sepulcro de cada uma dessas pessoas que foram, vai sendo revolvida. Então, nesse viver que eu chamo aleluco, nesse viver expansivo, dizer que Cristo ressuscitou jamais será repetir o credo, jamais será assentir intelectual ou emocionalmente a uma verdade, ainda que seja uma verdade bíblica. No viver aleluco, poderemos até dispensar tais formas, porque a nossa vida será uma Páscoa, uma Páscoa. E valerá reler o que o místico Ângelo Silésios disse sobre o Natal, transpondo para esta manhã pascal. Ressuscite Cristo 1000 vezes em nossos discursos, homilias, sermões e teologias, e não renasça nas nossas saídas de nós mesmos, nas nossas crisálidas, na flor da pipoca que esse milho duro que somos é chamados a ser, terá ele ressuscitado em vão, em vão. Aleluia. Amigos e amigas, aleluia. É isso. Lindo, Edson. Coisa linda. Poxa vida. Não devia ter falado nada, rapaz. Eu sei que vi uma coisa linda, mas não sabia que ia ser mais do que eu podia imaginar. Eu teria ficado calado. Palavra linda, linda, linda. Coisa bonita. Nós vamos, então, já dando início ao fim. Nós vamos ouvir a música O Caminho da Cruz,
cantada pelo coro Zevander. Vou caminhar, olhando além, até chegar onde ela está. Já decidi, vou prosseguir No caminho que leva à cruz, seguirei olhando pra cruz, firme na fé em meu Salvador. O mundo deixei, ganhei seu perdão, seguirei olhando pra cruz. Eu encontrei no meu Jesus amor real, libertação. Difícil está, mas vou seguir No caminho que leva à cruz, seguirei olhando pra cruz, firme na fé em meu Salvador. O mundo deixei, ganhei seu perdão, seguirei olhando pra cruz. Foi pra dar-nos vida eterna que Jesus se entregou, e olhando para o alto eu vou seguir. Seguirei olhando pra cruz, firme na fé em meu Salvador. O mundo deixei, ganhei seu perdão, seguirei olhando pra cruz, seguirei olhando pra cruz, firme na fé em meu Salvador. O mundo deixei, ganhei seu perdão, seguirei olhando pra cruz. O mundo deixei, ganhei seu perdão, seguirei até o fim, rumo à cruz. Seguirei rumo à cruz. Coisa linda, hein? Vamos rumar em direção à cruz. Nesse momento de oração, vamos colocar nas mãos
nas mãos do Cristo crucificado. Do Cristo crucificado. As vidas crucificadas do nosso tempo. Vamos buscar também nessa cruz o que deve morrer em nós, para que essa pipoca, que o Edson tão bem falou, possa florescer e possa dar sabor à vida de tanta gente. Vamos mentalizar as equipes médicas dos hospitais, o cansaço, a exaustão, o sofrimento, as cruzes que essas pessoas sofrem diariamente, mais de um ano. Vamos colocar nessa cruz do vivente, do ressurreto, as pessoas em situação de profunda vulnerabilidade. E vamos clamar por ressurreição. Vamos gritar do alto dessa cruz. E ainda assim, no final, vamos dizer, em sua mão, nós entregamos todos esses espíritos. Nós te damos graças, Cristo crucificado, porque tu sabes as dores mais profundas da vida humana. Tu não és o Deus da indiferença, mas um Deus que faz a diferença, porque nos amando, amou-nos até o fim, e o fim foi a morte em glória de uma cruz. Por isso, em tua cruz estão as nossas cruzes, que não são pequenas. Liberta-nos, Senhor, dessas cruzes. As cruzes do egoísmo, da vaidade, dos apegos que nos apequenam. As cruzes da injustiça, injustiças estruturais, que matam de fato, que ridicularizam a vida, que rebaixam os corpos, que repartem suas vestes e que celebram horrores. Liberta, Senhor, ressuscita essas vidas mortas, essas vidas assassinadas. Ressuscita o ânimo das equipes médicas, que há mais de um ano vem se sacrificando nesse altar glório do descaso da política sanitária brasileira, dessa máquina de morte que se tornou o Brasil e que já comete mais de 320 mil vidas e, portanto, centenas de milhares de famílias que hoje pranteiam, indignadas no alto da cruz, dizendo: por que nos abandonaste? Ressuscita, Senhor, esse povo. Ressuscita as nossas esperanças. Faze-nos plenas, para que a gente possa dizer aleluias e celebrar aleluias. Não porque a morte não existe, mas porque nós não somos reféns dela. Sê conosco, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nossos avisos, antes do término da nossa celebração. Olha, cadê a Celinha? Celinha, você está aí? Célia, otimista, que está aqui. Você pode tirar o áudio que tem... A gente sempre coloca no boletim a questão da reforma. Você pode dar uma palavrinha para a gente? Posso. Eu estava justamente lendo aqui essa informação e pensei que para o próximo boletim eu vou atualizar a informação, porque a obra já foi feita, a obra do Segurança e Proteção contra Incêndio. Hoje nós estamos fazendo uma obra de manutenção e consertos numa série de coisas. Já fizemos parte hidráulica, já fizemos parte elétrica, mas ainda tem coisa para fazer. Então, eu vou atualizar esse texto para contar como é que é e continuamos precisando de algumas doações. Mas a coisa já está bem melhor. Tá bom? É isso. Obrigada, Celinha. Nada. Regininha, você pode tirar o áudio rapidinho? A Regina acompanhou agora, essa semana, a nossa reforma na sala, lá na Vila Mimosa.
Você pode dizer para a gente como ficou, como é que coisas lá? Os rapazes, eles terminaram de fazer o quarto, pintaram, depois pintaram o corredor, né, que dá acesso ao quarto muito ruim, muito sujo. Na quinta-feira, mesmo à tarde, eu, Dona Maria, Mariazinha, limpamos tudo, né, o chão, tiramos as tintas, tudo, e tá prontinho lá. Agora, dependendo de algumas soluções assim de vocês lá, quanto aquele azulejinho lá do banheiro, o que fazia. Mas tá pintadinho, ficou uma gracinha, ficou bonitinho. Muito bonitinho. E o corredor que ficou todo branco. E um rapaz, mas aquele que eu te apresentei lá no Bar do Joaquim, ele é engenheiro e tem ele do lado um depósito de engenharia, ele cedeu também uma massa lá para fazer não sei o que melhorava não sei o que lá. Aí também ficou muito legalzinho, já acabou e tá pronto para usar agora, né? Eu estou esperando que você dê ordem para a gente se a gente já pode limpar dentro do quarto, banheiro, desinfetar tudo, ou se vai ter mais alguma obra. Olha, que a Rosana, ela está participando do curso, se ela ouvir essa expressão que você usou, dar ordem para limpar sala, ela vai me matar. Ficou mal pra caramba. Claro que pode limpar. Se a gente já pode limpar, desinfetar tudo, claro. Banheiro, sem... Então a gente já faria isso essa semana já. Porque foi lá dentro, a gente não mexeu, porque ainda estava molhado. Então nós estamos assim, o corredor e o chão da cozinha, foi tudo limpo. Obrigado, Regininha. Tá bom, brigadaço. Então, lá na Mimosa, um trabalho interdisciplinar, né? Muitas meninas já estão sabendo, e mesmo nesse olho do furacão, a gente vai começar devagarzinho os trabalhos lá. Muito bom. Olha, nós temos amanhã nossa reunião da classe Coutilhos, nós estamos terminando o livro A Mística do Instante, José Tolentino Mendonça, depois nós vamos estudar o livro do Rubem Alves e do Newton Bonder, cada um com uma temática, mas os temas se entrelaçam. Então, amanhã começa às 6, por causa dos 15 dias, a gente alterna amanhã às 6. As reuniões de oração às quartas-feiras, coordenadas pelo nosso amigo Vitão, e os nossos pontos aos domingos aqui. Sempre um privilégio. E hoje, né, chegando ao sumo com as palavras do nosso mestre, do nosso pastor Edson. Muito, muito obrigado aí pela presença de todas e todos. Olha, essa semana nós temos os seguintes aniversariantes. Jorge Costa Filho, João Braga Ventura, dia 4, hoje, dia 5, Daniela Moraes, dia 6, Cláudio Lima, Correia de Lima, e Simone de Albuquerque, Viviane Campos. Dia 7, o Roberval, e dia 8, Bernardo do Nascimento e o Tiago Figueiredo. Dia 9, Júlia Amaral, e dia 10, o Paulo Fernando. Alguns desses nomes estão aqui conosco? Roberval, está aqui, claro. Grande Roberval. Muito bom. Roberval, dá para você tirar o áudio rapidinho? Pronto, tirei. Amigo, você quer pedir o que para você? Por você. Você é um homem de tanta fé. Fala para a gente. Eu quero pedir para eu ser alimento por onde eu passar, eu possa nutrir as minhas relações, por onde eu passar ao encontro dos meus irmãos. É isso. Muito bom. Muito bom, Roberval. Agora, no final do culto, na hora que o Edson for pedir a bênção, vamos colocar o seu nome, tá? E o nome das outras pessoas que eu acabei de citar, que aniversariam essa semana. Que você seja esse alimento. Você é uma verdadeira Eucaristia, né? Uma pessoa que tem como eixo servir o outro, e servir o outro na vulnerabilidade do outro. Sem julgar, sem acusar, mas acolhendo, beijando, amando, né? No INCA 4, nos seus estudos teológicos. Então, eu espero realmente que você seja uma Eucaristia viva e bonita, porque a sua vida é muito bonita. Parabéns, parabéns. Então,
Mas antes da nossa despedida, eu queria destacar a presença de uma pessoa que já ganhou muitos prêmios na vida e porque vive a lógica da ressurreição na plenitude. Está aqui conosco hoje, que é a Maria Cristina Sá. Ela trabalhou com a Irmã Dulce. Ela vive até hoje, literalmente até hoje, quase 90 anos de idade, mais de 60 anos, cerca de 60 anos, para as pessoas despossuídas, excluídas de fato. E ela nos dá o privilégio de estar aqui. Ela conheceu os 3 últimos papas, inclusive o atual, e ela é de uma fé que me faz saber que Jesus está ressurreto. Eu sei que ele está ressurreto quando eu vejo as obras dela. Ela ajudou a fundar e coordenou no Rio de Janeiro a Pastoral do Menor, trabalhou na Pastoral da Favela, lutou por casas, por dignidade de pessoas em situação de rua, de menores, né, desovados nas ruas, sempre esteve ao lado das famílias mais necessitadas. Então, estar com a presença dela aqui é um sinal de que a gente está no bom caminho, porque ela não estaria num lugar que não tivesse a ver com o caminho dela. Então, minha Maria Cristina, que privilégio tê-la aqui. É muito bom sua face e saber que, olhando você, eu sei que Jesus está vivo. Ninguém precisa me dizer. Muito obrigado, tá? Mesmo por esse carinho. Tá travado, amiga. Tá travado. Depois, quando eu terminar, a gente tira. Obrigado, tá? Nós vamos ouvir agora, já terminando, antes da bênção do nosso pastor, aliás, depois da bênção do nosso pastor, a música do Coro Missa, Aleluia, Cristo é Vivo. Então, vou pedir para o nosso pastor Edson nos abençoar nesse momento e colocando a vida do Bervaldo e demais aniversariantes nas mãos do Pai. Pronto, fala. Nosso querido e amoroso Deus, a vida dos nossos aniversariantes, te agradecemos. Eu me lembro do Roberval chegando no cenário, primeiro dia de aula, depois veio me procurar, me mandou um e-mail falando do seu mundo, das suas descobertas, dos seus desejos, e a amizade que ali se formou, a presença do Roberval na nossa igreja cristã de Ipanema, e hoje esse laço tão profundo que nos une, e ele é tão parte da nossa pele, da nossa carne, da nossa comunidade, e nós ficamos muito felizes por isso. O Roberval nos traz esse desejo de entrega, de doação, de querer ser trigo do mundo, pão para todas as mesas. Enche esse coraçãozinho de amor a Deus e que a anatomia do Roberval enlouqueça, que ele seja só amor, só coração, e que assim ele se plenifique e seja muito feliz nessa vida. Obrigado, te agradecemos a vida de todos os nossos aniversariantes dessa semana, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, o amor de Deus, o nosso Pai, a nossa Mãe amorosa, e as comunhões deste sopro lindo, profundo, silencioso e forte do Espírito de Deus sobre nós. Que todas essas dimensões sejam sobre esse mundo, sobre todos e todas, em todos os lugares, e permaneçam em cada um, em cada face, em cada coração, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, 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 aleluia, Cristo é vivo, aleluia. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia.
vivo